Hoje a nossa imersão é um pouco diferente, sabe? O tom que a gente traz para a mesa hoje é bem mais profundo e muito humano. Sim, é um material que mexe muito com a gente. Exatamente. Hoje nós iremos conversar sobre a ministração do Bispo Paulo Borges, que foi realizada no Café para Pastores e Líderes da região Sudeste. E o tema foi Visão, o que sustenta a colheita. Uau, um tema fortíssimo, né? Muito forte. E a missão dessa nossa análise hoje é entender a diferença vital que existe entre a gente simplesmente ficar se movimentando num ativismo sem fim e, estar verdadeiramente alinhado com o propósito de Deus. É porque o movimento pelo movimento não significa avanço. Exato. E tem uma afirmação logo no começo desse esboço da pregação que é como uma isca, sabe? Ela confronta uma realidade que dói. A frase é que nem todo ministério que funciona está alinhado e nem todo crescimento é sinal de direção. Nossa, isso é um choque, né? Porque a gente costuma olhar para algo que está crescendo e automaticamente deduz que aquilo tem a direção de Deus. Sim, a gente pensa se a igreja está lotada ou se o projeto tem muita gente, a bússola deve estar certa. Mas o texto desconstrói isso totalmente. Desconstrói mesmo. O que é fascinante aqui é como o bispo Paulo Borges fundamenta essa reflexão. Ele vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, que diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Se desvia, não diz que o povo para, né? Exatamente, não para. E esse é o grande perigo. A Bíblia não diz que sem visão o povo cruza os braços e vai para casa. O povo continua andando, eles continuam produzindo, suando a camisa, fazendo evento, só que completamente fora do centro da vontade de Deus. Caramba! Certo, vamos desempacotar isso. Eu lembro que no texto tem uma analogia muito impactante sobre um carro desalinhado. Ah, sim, a imagem do carro é perfeita. Imagina um carro a mais de 100 por hora numa rodovia. Quem tá do lado de fora aplaude, vê velocidade, vê sucesso. Mas quem tá no volante... tá sofrendo de forma absurda. Sim. O volante fica puxando violentamente para a direita. O motorista precisa fazer uma força mental e física enorme só para manter o carro na pista. O carro continua andando, mas o desgaste aumenta e o esforço é muito maior, sabe? E invariavelmente vai sair da rota e causar um acidente. Exato. E trazendo isso para a liderança, os líderes ficam completamente sobrecarregados apagando incêndio e a equipe perde aquela unidade orgânica, né? Começam a bater cabeça. Mas se o movimento pelo movimento não serve para guiar esse carro, o que deve guiar, então? Porque a gente vive na era em que a maior qualidade de um líder é ser um cara cheio de ideias, né? Um visionário corporativo. Sim, a gente diviniza a criatividade humana hoje em dia. Totalmente. Então, qual é a diferença entre uma ideia genial e essa visão real que o texto fala? É aí que o texto mergulha num termo hebraico muito profundo. A palavra usada no contexto original de Provérbios para visão é chazon. Chazon. Isso. E chazon não significa ter uma ideia criativa ou uma tendência humana de como gerir um negócio. Chazon significa revelação divina. É direção espiritual. Uau, isso muda a perspectiva toda. Porque uma ideia, por mais brilhante que seja, ela nasce na nossa mente, né? E muitas vezes ela serve só para impressionar o outro ou para resolver um problema rápido. Sim, ela tem a nossa assinatura de vaidade muitas vezes. Exato. Mas a visão, o chazon, nasce do próprio Deus para transformar as realidades e sustentar a colheita no longo prazo. E eu fico pensando que o grande problema moderno não é que as pessoas não tenham vontade de trabalhar. O problema é que a gente tem líderes lotados de ideias geniais, mas vazios de revelação. Esse é um diagnóstico cirúrgico da nossa geração. Pessoas exaustas de tentar fazer a ideia dar certo, porque a ideia não carrega o poder de sustentação que o chazon carrega. Nossa, muito forte. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque se a visão vem de Deus, o que acontece com as pessoas da comunidade quando essa visão se perde no meio do ativismo? Acontece um rebaixamento brutal no engajamento das pessoas. Sim. E o esboço divide as pessoas em 3 posturas bem claras. Tem os consumidores, que são aqueles que só assistem. Os contribuidores, que dão uma ajudinha de vez em quando.
e os comprometidos, que de fato edificam e multiplicam. Exato. Só que o texto diz que sem a visão clara, todos eles se reduzem a meros frequentadores. É um esvaziamento silencioso, né? Silencioso e trágico. O bispo chama isso de crise de essência. Porque o que era um propósito ardente vira uma obrigação fria e burocrática. O que era alegria de servir vira um peso insuportável. E ninguém bate a porta e sai gritando, né? Não. A estrutura continua em pé. A agenda de eventos é mantida religiosamente. Mas o coração das pessoas se desconecta. E isso acontece até com grupos que são muito bem treinados, sabe? Eles não se perdem porque falta capacidade técnica. Eles se perdem porque falta direção espiritual. Falta o Chazon. É de cortar o coração pensar nisso. Ver as pessoas se arrastando, virando meros operários de uma máquina vazia. Mas me tira uma dúvida. Se as pessoas se esvaziam sem visão, como é que ficam os recursos? Como assim os recursos financeiros? Porque a gente tem essa ideia de que se uma igreja ou projeto começa a receber muito dinheiro, doações e as coisas começam a crescer do nada, isso é um sinal maravilhoso. Isso resolveria o problema do esvaziamento? Não. Muito pelo contrário. E, se conectarmos isso ao panorama maior do reino de Deus, existe uma ordem divina inegociável aqui. Qual é a ordem? Primeiro vem a visão e só depois vem a provisão. Deus não é irresponsável de entregar um caminhão de recursos para a mão de quem não sabe para onde está indo. Espera aí, então se um grupo está começando, não tem o Chazon muito claro ainda, mas de repente recebe uma doação gigante e cresce do nada. Isso é um perigo imenso. O material levanta um alerta severíssimo sobre o perigo do sucesso precoce. Sério? Mas a gente costuma chamar isso de bênção. Pois é, a gente confunde. Muitos ministérios são destruídos não porque faltou dinheiro, mas porque receberam dinheiro e crescimento antes de terem a visão clara de Deus. Nossa, e isso gera o que na prática? Gera orgulho, gera muita confusão e a perda total da essência. Porque os recursos começam a ditar as regras, sabe? O dinheiro potencializa as vontades do coração humano. Crescer antes de saber a rota é colocar um motor de avião naquele carro desalingado que a gente falou. Uau! A destruição vai ser muito mais rápida e violenta. O sucesso antes da visão é tipo uma armadilha perfeita. Exatamente. O essencial acaba sendo abafado pelas coisas acessórias. Tá, então depois desse choque de realidade sobre o perigo do movimento, o esvaziamento silencioso e essa armadilha dos recursos antes da hora, a conversa precisa apontar para uma solução. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente não deixa essa visão morrer, né? Sim. Como é que a gente evita que o Chazon morra afogado no meio da rotina e dos boletos para pagar? E o texto traz uma chave muito linda lá em Abacuque capítulo 2, versículo 2. Um texto clássico, inclusive. Muito clássico. Ele diz basicamente que a gente precisa escrever a visão, porque receber a visão no momento de intimidade com Deus não é a parte mais difícil, né? O maior desafio é manter essa chama acesa no dia a dia. Mantê-la respirando na terça-feira à tarde com a caixa de e-mails lotada. Isso. E o bispo Paulo Borges traz 3 formas bem práticas para sustentar essa colheita com base no texto de Abacuque. A primeira é escrever a visão de uma forma muito clara e simples. Sim, ele bate muito nessa tecla da simplicidade. Se precisa de 3 parágrafos complexos para explicar, é porque nem o líder entendeu direito. A visão tem que ser uma frase repetível que qualquer um entenda. Uma frase que fixa na mente, né? E o segundo passo ataca o nosso medo de ser chato. O líder precisa comunicar essa visão constantemente, em todos os lugares. É o princípio da repetição intencional. Sim, tem uma parte que diz que, quando o líder estiver exausto, não aguentando mais ouvir a própria voz repetindo a visão, é aí que as pessoas da base estão apenas começando a entender a mensagem. Eu ri lendo essa parte, porque é muito real. A gente lança a visão num evento de janeiro com luz e fumaça e acha que o povo vai lembrar em setembro. Não vai. O mundo tenta apagar essa mensagem da mente deles todo dia. O líder tem que ser o disco arranhado mesmo. Tem que ser. E o terceiro passo é talvez o mais doloroso, que é incorporar a visão na rotina. Colocar em prática de fato. Submeter tudo à visão escrita. Exato.
Porque não adianta ter a frase bonita na parede se na hora de aprovar um orçamento ou começar um novo projeto, a liderança decide com base na tradição ou na sobra de caixa. A pergunta é, essa atitude reflete a visão escrita? Se não reflete, corta. Corta sem dó. Senão, como o bispo fala de um jeito muito poético, a visão vira apenas inspiração poética. Vira um quadro caro na recepção. Uma inspiração poética incapaz de mudar o comportamento real de alguém. Isso é muito forte. É um divisor de águas para quem lidera. Com certeza. E para recapitular a essência dessa ministração que analisamos hoje, visão, o que sustenta a colheita, acho que fica muito claro que Deus não está chamando ninguém para simplesmente se matar de trabalhar e fazer mais. O convite dele para a gente se alinhar melhor. É sobre direção, não sobre velocidade. É abandonar o peso das necessidades infinitas, das tradições e das pressões de sucesso que o mundo joga em cima da gente, para focar só no que Deus realmente revelou. E a recomendação final que o bispo traz é um apelo de voltar ao lugar secreto, sabe? Voltar para a intimidade. Sim, parar de viver mendigando ideias criativas para atrair as pessoas e, no lugar disso, ouvir Deus e escrever a visão. Isso me leva a pensar numa provocação profunda, que eu acho que serve para encerrar e ecoar na cabeça de quem está nos ouvindo. Manda. Imagina que você é trancado hoje numa sala e na sua frente só tem uma tábua de pedra maciça e uma ferramenta para entalhar. Você é obrigado a escrever ali a visão exata da sua vida e do seu chamado. Nossa... Só a tábua e eu? Isso. Sem internet, sem copiar o método de ninguém, as palavras fluiriam com uma clareza ardente e inegociável nessa pedra. Ou a tábua continuaria completamente em branco, enquanto as suas mãos continuam exaustas de tanto trabalhar num ativismo sem sentido. Meu Deus, que imagem forte. Uma tábua em branco, mas mãos cansadas. É duro, mas é libertador. Fica o convite silencioso para parar as máquinas, voltar ao lugar secreto e buscar o verdadeiro Chazon. Porque é só a visão, e nada mais, que vai sustentar sua colheita.